Bom, eu vou ler um texto importante aqui, né, dos nossos patrocinadores. O Projeto Territórios tem patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Acho que todos estamos acompanhando, né, o que o país está vivendo, e essa lei possibilitou a gente produzir o Projeto Territórios, que é um projeto de websérie, que está sendo finalizada e vai ser lançada no YouTube. Além que são artistas que são periféricos, né, no sentido territorial, e periféricos no sentido de pensar a arte contemporânea, das mais diversas vertentes. Serão 10 episódios que a gente vai lançar no YouTube em breve. E além dessa websérie, o projeto Territórios prevê essa masterclass com o Duran, uma segunda masterclass com os diretores de fotografia do projeto, Luiz Abramo e Mariana Duran, que vai ser em abril. E, além disso, a gente criou um mapa colaborativo de artistas periféricos que quisessem ou tivessem interesse em mostrar o seu trabalho e compartilhar com a gente sua localidade, seu trabalho, um pouco da sua trajetória. Esse mapa também está aberto no Facebook como um evento. No final do projeto, a gente quer disponibilizar esses links, né, essas produções para a economia criativa em geral do Estado do Rio, né? Então, o sindicato pode receber esse mapa com esses links de portfólios de pessoas que trabalham no setor de cultura, ou, por exemplo, a Firjan poderia receber isso também, e a gente vai disponibilizar isso também online. Dito isso, passo a palavra ao Duran, que é o idealizador desse projeto, e tem muito para compartilhar aí com a gente. Agora? Bom, obrigado lá por vocês estarem aqui lá. O cinema é um assunto que me interessa muito, sempre me interessou ao longo da vida. Já passei por muitas áreas do cinema, diria que por quase todas, mas me fixei lá no decorrer do tempo no roteiro e na direção. A direção menos, porque dirigir filmes dá muito trabalho. Como alguém disse, diretor de cinema é quem consegue dinheiro para fazer filmes. Sem dinheiro não tem como fazer filmes. Embora isso é relativo nos tempos atuais, né? E esse projeto lá propiciou a possibilidade de ver como tem cineastas dos quais eu desconhecia, e que o projeto me permitiu me aproximar e passar a identificar, não necessariamente pelos nomes, porque sou lerdo lá com a memória, mas sim com o trabalho deles. Vi filmes muito interessantes. Quando não vi filmes deles, ouvi eles falando assuntos realmente essenciais no próximo cinema que vou ver, provavelmente, nos próximos anos. São cineastas mais na linha do André Novaes, enfim, do cineasta lá mineiro lá, por exemplo, o cineasta do Arábia, o André Novaes do Temporada, enfim, como digo, eu sou ruim de nomes, mas gente que faz um cinema muito próximo deles mesmos, dos assuntos da vida deles, às vezes muito biográficos. Em que sentido? Usando a biografia da vida deles, mas como sabemos, tudo que entra no filme é parte da nossa vida, mas não necessariamente o filme é uma biografia ou uma autobiografia. No entanto, grande parte do que está nos filmes nasce em certo tipo de filme, naturalmente, não em todos, nem por isso melhores, nem por isso piores. Aquilo se torna algo que tem a ver com biografia, né? No meu caso, eu diria que os temas dos filmes, para mim, são uma parte essencial do trabalho de dirigir filmes, de dirigir projetos de cinema.
mesmo que seja na área da produção, na área da direção, na área do roteiro, sempre o tema, para mim, é uma coisa que dá um trabalho enorme, porque é verdade que se você diz, o amor nos dias de hoje, no meio como se chama, no meio do neoliberalismo, de uma economia brutal, enfim, no meio de uma ameaça de ditadura, num país que 2 anos atrás não estava pensando naquilo. Mesmo assim, igual você tem que tem uma trabalheira enorme até localizar qual é a parte do tema que vai te interessar, em cima do qual você vai construir um esqueleto e um arcabouço e uma carne que se chama propriamente o filme. Esse trabalho é complexo, é difícil e é doloroso. Por quê? Porque há tantas coisas que nos interessam na vida, há tantas formas de ver o mesmo tema, seja a guerra, a vida, a morte, o amor, o sofrimento, a dor, a alegria, a felicidade, a infância, a adolescência, qualquer seja o tema, o trânsito de um para outro, de uma época para outra, sempre vamos ter que escolher em que território vamos localizar o nosso filme, aquilo que vai se chamar o filme, e que para mim sempre começa com um roteiro. Então, eu começo entrando num assunto. Eu sou na direção, eu considero que é muito importante ter um bom roteiro. O que é um bom roteiro? Não necessariamente o roteiro clichê, aquele que está nos script doctor, nos roteiros de como se chama, enfim, manuais de roteiro, mas aquele que te interessa, aquele no qual você está investindo e vai investir uma boa parte da sua vida, que é uma das partes complicadas de fazer filmes. E eu posso dizer que fui bastante afortunado ao longo do tempo, com os poucos filmes que eu fiz, porque contei com parceiros muito bons. O Gabriel Duran, a Karina, uma grande parceira, o Gabriel Duran, o Luiz Abramo, enfim, produtores, os produtores com que trabalhei foram sempre gente de primeira linha em todos os filmes. E, portanto, aquilo me facilitou muito a vida. Quando digo você tem que ter um bom roteiro, porque sem um bom roteiro você não convence ninguém, exceto que você tenha feito um trabalho, como dizem alguns diretores, se você não fez um curta-metragem muito bom, as possibilidades de você emplacar um longa-metragem são menores. Por quê? Se você não tem um bom roteiro e você não encontra a pessoa certa, que é muito difícil. No Brasil, então, nem vou falar, porque todos estamos mais ou menos cientes de que nada acontece no Brasil de cinema nesses anos. Mas isso já aconteceu em 1970 e já aconteceu outras vezes, o apagão da cultura do cinema. Então, como manter uma atividade constante na qual se inseririam teus projetos, se não há onde procurar dinheiro, menos com essa pandemia, que não é responsável pelo apagão no cinema e o apagão cultural, uma tentativa de extinção de uma tradição cultural, de uma tradição do cinema brasileiro, da memória, até da memória do cinema brasileiro, já que a Cinemateca está fechada, sem recursos. A queima do próprio Museu Histórico é uma mostra de como tratamos a cultura. Por que não tratar mal os filmes? Enfim, fora esses pensamentos que tem muito a ver, diria, com o cinema que talvez vamos ver nos próximos anos. Eu, particularmente, não sou dado a trabalhar em temas muito em cima da hora. Por quê? Porque eu vivo intensamente o presente. Politicamente, socialmente, eu sou muito interessado no que está ocorrendo no Brasil, com o Brasil e com o mundo, mas isso sempre foi assim na minha vida. Então,
quando eu me interesso num projeto, no caso como diretor, em geral porque tem algo que está no tempo presente que eu necessito esclarecer, mas tenho que ir lá atrás para chegar lá da semente daquele conflito, por assim dizer, até hoje. Autoritarismo, se é por falar de hoje, neofascismo, se é por falar de hoje, mas nesse momento eu não consigo pensar um projeto e qualquer coisa que eu fizesse, eu acho que não teria conhecimento suficiente, embasamento suficiente como para entrar nele. Então, eu vou pedir a Karina para colocar um filme que são cenas são duas cenas do primeiro filme que eu fiz, que foi em 85, 6, estreou em 87 e teve uma saída no cinema, festivais no Brasil e no mundo. Não estou colocando cenas do filme porque tinha maior qualidade ou menor qualidade, é simplesmente porque é um material que eu conheço e me sinto mais próximo disso. Então, Karina, vamos colocar a primeira cena 1 na Cor do Seu Destino. O filme se chama A Cor do Seu Destino. É um pouquinho longa a cena, mas depois a gente conversa sobre ela, tá? Vou colocar aqui. Paulo, não briga mais comigo, é horrível, eu não consigo sentir raiva de você. Eu te quero muito, Paulo. E ao Marcos também, né? Queria, não quero mais. Puta merda, então você assume. Assumo, eu queria ele como quero você agora, e daí? Porra, não te entendo, garota. Você gosta de duas pessoas ao mesmo tempo? E daí, isso é muito horrível assim? É. Olha aqui, Paulo, a minha vida é muito maior do que você pensa e do que você quer, tá? Burro. Mas é o seguinte, eu gosto de você e gosto dela também. É verdade? Claro. Pra mim, tanto faz. Onde é que vocês vão? Olha, vai ficar no meu pé agora? Ué, eu não posso? Você não é meu namorado também, coração? ¿Vienes conmigo o no? Por favor, eu precisava de umas informações sobre a indústria do Chile. Primeiro andar, sala 3. Tá, obrigada. Fale com a secretária. Esse senhor que passou aí é o cônsul? É, ele mesmo. O que desejam? Eu preciso de umas informações sobre a indústria chilena. É para um trabalho de escola. Essa informação tem que pedirla na secretaria. Mas quem deixou vocês entrar aqui? A sua secretária.
¿Y esto qué es? ¿No es nada? ¿Y esto no es nada? ¿Y esto no es nada? ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Y esto no es nada! ¿Y esto no es nada? ¿Y esto no es nada? Ahora vas a tener que volver de cualquier manera. Si me dices el nombre de tus compañeros, yo te soltaré ahora mismo. ¡Llévenla! ¡No! ¡Llévenselos! ¡Llévenselos de aquí! ¡Llévenlos! Eres un loco. Bom, esse filme reflete muito bem meu sentimento na época, né? Eu cheguei no Brasil em 73 e demorei um bom tempo até conseguir apoio para fazer o filme, né? Então, demorei uns 3 anos em conseguir montar o projeto, embora tinha um contrato assinado. Quer dizer, a burocracia foi lenta, mas não demorou em sair. Mas até eu montar o projeto foi lento. E em seguida rodamos em película, em 35 milímetros, e isso foi em som direto, e foi um filme muito econômico, custou $200.000 da época. Não era uma fortuna, era muito pouco dinheiro. Seria o equivalente a um baixo orçamento do Brasil de hoje, que é por volta de R$1.200.000, R$1.300.000. Enfim, o que me interessava no assunto era uma certa juventude que foi para o exílio por causa dos pais. Nesse caso, a história é de um casal, de uma brasileira com um chileno. O chileno é o pai. E perderam um filho lá, que estava militante político, do qual esse jovem que faz esse atentado, vamos chamar assim, criativo, por assim dizer também, tem uma pulsão de artista, por assim dizer, mas não é que vai ser não é que é um artista, tem uma pulsão de artista. O que ele vai ser na vida nunca me interessou como assunto do filme. É uma parte da época da vida em que o rito de passagem, por assim dizer, de passo da adolescência para entrar na vida adulta. Um jovem de 17 anos, por aí, 16, 17 anos já cumpridos, né? Então, os temas caros, para mim, o triângulo sempre me interessou também, nas relações amorosas vistas em suas diferentes formas. Seja na juventude, seja na vida adulta, é algo que me interessa, como se relacionam as pessoas, como se relacionam, como se forma o pensamento dos jovens. O filme teve uma batalha dura
Porque o que eu afirmo nesse filme, que é o que eu queria fazer e me levou a fazer o filme, que a questão de identidade não se resolve com a solução que os pais queiram dar a ele, nem com a palavra pátria, nem com a palavra enfim, fidelidades anteriores que não pertencem a ele, no caso do exílio. Era uma época politicamente muito dura, né? Então, você afirmar que um filme como eu afirmo, que a identidade do personagem, desse jovem, se resolve no momento em que ele libera toda a energia dele, a energia criativa e a energia, vamos dizer, as mágoas e os sofrimentos vividos por causa do exílio dos pais, se resolve num ato que o torna um homem desta terra. E não mais um homem dividido entre aquele passado que pertence aos pais, mas agora um futuro que pertence a ele. Então, nesse sentido, nunca me afastei muito desse tema. Até por uma questão, porque eu sou um sujeito que me interessa por política. Não gosto do cinema política militante, mas gosto do bom cinema político. E de fato, há grandes filmes, grandes cineastas que sempre dialogaram com a política e, nesse sentido, eu tento me filiar, se não necessariamente a política, a sociedade, aos movimentos da sociedade, como seria hoje a questão que estamos vivendo nesse governo, né? Enfim, não sei, querem alguma pergunta, alguma coisa? Karina? Eu estou acompanhando aqui, por enquanto, só o Sim. Pedro que comentou, falou que é um filme icônico da geração. Como? O Pedro Não comentou entendi. aqui que foi um filme icônico dessa geração. Filme, não entendi. Icônico. Opa! O filme icônico dessa geração foi sim. Mas nem por isso tem um grande público. Ele teve muitos prêmios nos festivais nacionais e internacionais. Foi visto por uma boa porção de gente, mas bem aquém do que a gente esperava. Na verdade, ele entrou na segunda semana, que são um dos dramas do cinema, aquele cinema que não é mainstream, que não é o cinema que é o cinema pautado assim por uma estética norte-americana, temas leves e temas às vezes interessantes, mas leves, quanto aos quais eu não tenho nada conta, porque para mim tudo cabe no cinema, né? Então, mesmo assim, ele saiu no momento em que ele tinha engatado no cinema, no público. Estava com as salas cheias, mas entrou aquilo que ocorre normalmente, entrou um filme, um compromisso do exibidor, do Severiano Ribeiro, com algum filme norte-americano, e saiu sem desculpa nenhuma, sem pedir desculpas. Mas é assim mesmo, né? Enfim, então, essa coisa de fazer um cinema icônico é algo muito difícil de fazer, porque vocês, eu penso que vocês pensem que normalmente os projetos começam com muita antecipação na cabeça da gente. Um filme demora em nascer dentro da gente, demora em se tornar um roteiro, demora em se conseguir o dinheiro, demora em se tornar um projeto e depois, muitas vezes, estreia fora da hora, quando já passou, quando algum evento muito mais forte, muito mais poderoso, seria um filme que estava para sair antes da pandemia e que não estreou, não vai estrear talvez nos próximos 2 anos, agravado pela circunstância da política que vive o Brasil, em termos da cultura, da educação, da saúde pública, em termos da cabeça da gente. Então, podem imaginar o drama que isso envolve para um cineasta, provoca no cineasta, né, com uma obra parada, uma obra que não acontece, porque o cinema, para mim, o cinema é para acontecer na tela. Aí vou fazer uma curva no caminho. Que cinema é que a gente está vendo hoje? A que cinema nós estamos nos acostumando? Eu vou ia ao cinema 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, quase sempre.
quando não, 3. 3 é exagero, mas 2 vezes ia normalmente, fora os filmes que eu via lá ocasionalmente na televisão. É verdade que hoje há mais oportunidades de ver filmes, mas que cinema que, vamos dizer assim, vocês vão fazer? Porque é verdade que o espectador também se habitua a essa tela e lhe é suficiente. Então, aí vou entrar no outro tema, que é, para mim, o cinema se faz de imagens. Entende? A imagem é essencial e é, para mim, aquilo que deixa o espectador sentado na cadeira, por assim dizer. Eu diria que, mesmo que seja um debate na televisão ou uma entrevista bem iluminada, bem enquadrada e bem formatada, te atrai mais do que meramente um diálogo interessante entre 2 pessoas. Nesse sentido, a imagem custa cara. Orçamentos são pequenos, portanto, normalmente são pequenos nesse cinema que eu transito. Eu nunca tive muito dinheiro para fazer os filmes que fiz. Sempre foram orçamentos aquém do tamanho do projeto, mas feitos com muito cuidado, com uma produção cuidadosa, uma preparação que são, para mim, fundamentais para produzir um filme. A preparação é essencial para mim. No caso desse Acordo do Seu Destino, trabalhamos com o Paulo Hahn, hoje roteirista da televisão, que era assistente de direção, trabalhamos 2 meses procurando locação por locação. Aquele, a modo de exemplo, como fazer filme com pouco dinheiro, porque não adianta a ambição das ideias que temos, as ideias imagéticas que temos, não serem realizadas na proporção que tem o orçamento do filme. Portanto, o aproveitamento do pouco dinheiro, do meio dinheiro ou do muito dinheiro é uma exigência que vale para qualquer filme. Para fazer o Titanic e gastar aquela enorme quantidade de dinheiro para aquele filme que eu achei muito feio, mas mesmo assim não é um filme ruim. Não diria nunca que é um filme ruim, mas não me interessou. Precisa ter um espetáculo competente, e teve, de fato. Mas para fazer um filme pequeno, com pouco dinheiro, a desculpa não vale. Não vale. Não uma história muito interessante. Para mim, o essencial é que a qualidade do drama tenha suficiente peso, a estrutura da obra ela seja bem organizada, na forma que ela for bem organizada. Não estou me referindo apenas a um cinema clássico, né? Ou a um documentário clássico. Estou falando a forma escolhida para abordar o tema e para desenvolver os conflitos. Os conflitos que, na verdade, levam adiante a história. Então, no caso desse filme, por exemplo, vou citar esse cenário, porque esse largo não custou nada para filmar nele. É um lugar bonito, era relativamente tranquilo naqueles anos. A Praça do Índio, aqui entre Botafogo e Flamengo. O apartamento ficava a meia quadra, logo naquele prédio que era do Flamengo, sabe? Entrando em direção a Botafogo. Um apartamento enorme, lá que encontramos, alugamos por 2 meses. E lá foi hospital, quarto do hospital, foi o consulado na parte interior, o corredor e a sala. E todo o drama da família, a história da família. O filme, na verdade, eu diria que é uma comédia dramática ou um drama com toques de comédia, que é algo que eu voltei bem da minha maneira de ver o cinema, e tem a ver com o próximo filme que eu fiz sobre o qual posso falar com mais propriedade, né, abordar assuntos, que o Proibir. Mas já vamos chegar nele. Porque também certas formas com as quais, às vezes, você nem repara, elas se repetem. Se a cena que vocês viram
em que tem 3 personagens, 2 jovens e uma chica, e uma menina, aliás, duas garotas e um rapaz, a Júlia Lemes, a Andrea Beltrão e o Guilherme Fontes. Eu repito ela em Proibir, Proibir, mas invertido, mas nunca reparei naquilo. São coisas que os próprios filmes ensinam a gente, né? Digo, como é que as coisas acontecem na sua frente e você não repara que estão acontecendo? Porque, como se chama, em Proibir, eu juntei lá o Alexandre Rodrigues, o Caio Blatt e a Maria Flor, num triângulo que era inverso da cor do seu destino. Mas acreditem no que eu vou falar. Foi a propósito desta chama assim pretensiosamente de masterclass que eu reparei que eu tinha ganchos em comum. Assim como A Morte Passa por Perto, que é um belo filme também, não me lembro quem é o diretor, mas A Morte Passou por Perto. Não sei se é um filme do... Enfim, é um bom título de filme. Acho que é um filme do Kubrick, um dos primeiros filmes dele, né? Então, vamos dizer, esses chamados dos temas, dos assuntos, é bom nunca recusar eles, porque de alguma forma você vai se aprofundando em algo que está dentro de você. Vamos dizer assim, naquele filme, todos os detalhes são biográficos, mas o todo é absolutamente ficcional. No caso da Cor do Seu Destino, a cena do filme que vocês viram. Então, eu diria que com uma boa produção, e foi muito boa, da Maria da Salete, me salvou a vida a Maria da Salete, porque economizava mais do necessário. E com isso conseguimos terminar o filme de forma muito econômica, e o Zé Tadeu, o diretor de fotografia, em seu primeiro longa, eu no meu primeiro longa-metragem, eu não sei qual dos aqueles atores já tinha estado, o Guilherme Fontes no seu primeiro filme, também, o Toninho Muricy, que fez o som direto, um técnico de som muito bom, ele também no primeiro longa dele. Então, na verdade, tudo é economia, né? Todos cobrávamos barato, todos ganhávamos pouco, nós fomos felizes e não sabíamos. Portanto, diria que a economia é fundamental. E para mim, quando eu digo economia, a economia para mim é potência. Porque quando os conflitos se concentram na tela e se tornam potentes pela contenção, não pelo derramamento, mas há vezes em que o derramamento se torna potência. Eu diria que naquela cena que vocês viram, há um derramamento, que é o da própria tinta, sabe? É óbvio que é uma metáfora, se quiser, simbolismo, como queiram chamá-lo, mas há algo disso num jovem soltar aquele jato de tinta. Conhecendo o filme, talvez fique mais claro. Mas certamente há um derramamento que é liberar uma energia muito poderosa, sobretudo por ser tinta, que parece uma instalação sendo feita, de algo que é efêmero, mas que ao mesmo tempo tem um poder por si mesmo. Diria assim que a economia da contenção é muito necessário, e muitas vezes ajuda muito no caso de filmes muito baratos. Por quê? Porque a economia, tenho certeza, bem usado o dinheiro, é muito potente. Porque você tem que ir lá no fundo da sua inconsciente, da sua criatividade, para encontrar soluções belas. Simplesmente é isso. Porque a beleza tem aquilo, você fica olhando aquilo. Depois, para mim, vem um segundo momento do espectador, que é se concentrar naquilo que ele está vendo. Vamos dizer, ele se concentra porque aquilo que ele está assistindo, aquilo que é o poder da imagem, te deixa ligado. É óbvio, numa sala de cinema boa, grande, com uma tela grande, é uma coisa. Na sua casa, a 2,5 metros da tela,
ou a 5 metros da tela, é outra coisa. De qualquer forma, essa tarefa, eu diria que vai mudar a percepção dos cineastas de como fazer os filmes. Então, vou passar adiante. A escolha do elenco, para mim, é fundamental, porque a primeira coisa que diria é a questão de gosto, naturalmente. Obviamente, para mim, eu prefiro o Bresson a muitos diretores, o Robert Bresson. E os filmes dele, o estilo de atuação, quanto menos melhor, ou o estilo de atuação em que é a presença do ator e a configuração de todas as peças na tela que permite que compreendamos o que está ocorrendo. Mas não há um gesto especial, particular do ator nos guiando, nos chamando naquela direção. Vamos colocar outra ceninha e a gente comenta isso, tá? Sim, deixa eu te falar. Tem algumas perguntas aqui, se você quiser responder agora, pode ser? Sim, pode, agora. Para você, tem 2 perguntas escritas e a Cláudia queria falar com o microfone aberto para te perguntar. Então, eu vou pedir aqui pela sequência. O Pedro está perguntando se teve alguma influência ou referência de direção autoral para a criação da sequência final do filme e se essa sequência é original, como está no roteiro, pela perspectiva da montagem. Nessa época, Pedro primeiro. Então, Pedro, nessa época eu era muito apegado ao roteiro. Isso não significa que não houveram pequenas mudanças, mas diria que em relação aos próximos filmes, foi muito calcado, muito seguindo o roteiro. Não houve nenhuma influência lá, embora a única influência que poderia ser muito distante, que eu sempre fiquei fascinado com aquele pintor Jackson Pollock, lá, e a tinta que ele derrama lá, sempre aquilo achei algo que me chamava a atenção, mas não acredito que tenha sido uma influência, até por uma questão, vamos dizer assim, eu fui sempre muito concentrado no cinema. Então, a cena foi original. E eu vou dizer uma coisa, é muito difícil você improvisar uma cena como essa quando você tem poucos recursos, porque você não tem como planejar manchar um apartamento alugado sem fazer uma preparação cuidadosa daquilo. Aquilo foi rodado numa manhã. Desde a chegada, se não me engano, rodamos a praça, aí a porta no mesmo dia, a porta do consulado, quando chegam aí. E depois que entramos lá, fizemos essa cena de, como se chama, essa cena da tinta, do atentado, vou chamar, né? Seria um atentado. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas pode perguntar de novo, né? Eu vou seguir aqui, então, abrindo o microfone da Cláudia, que pediu para perguntar, tá bom, Cláudia? Eu vou abrir seu microfone aqui. Posso? Não estou ouvindo. Não, agora que ela abriu. Assim. Oi, é Cláudia Dottori, tudo bem? Cláudia, tudo bem? Tudo bem, por isso que eu preferi falar. Como vai? Prazer, tudo bem com você? Tudo bem. Não, eu fiquei com a impressão de que você teria trabalhado com Costa Gavras, não sei se eu estou equivocada, no Desaparecido, ou se estou equivocada, queria saber se você falou de gostar do cinema político, se ele foi uma influência para você. Não, a influência maior para mim foi o que aprendi naquele filme, porque eu fui o segundo assistente de direção. Não, na verdade, foi o primeiro assistente. O filme tinha o Costa na direção, um Christian Deschalons, um diretor português, francês-português, como diretor assistente. Eu era o primeiro assistente, meu irmão Eduardo era o segundo assistente encarregado da figuração, o Paulo de la Barra era o terceiro assistente encarregado de atender a figuração, né?
O filme é uma produção muito grande e eu aprendi muito, porque esse filme, mas não foi, como se chama esse filme sobre o assassinato, o desaparecimento, né, o assassinato do norte-americano, Charles, não me lembro o nome dele, né? Bom, o meu que eu trabalhei foi Estado de Sítio, que é um filme que acontece no Uruguai e que foi 90% dele, 95% foi rodado entre Santiago do Chile e Viña del Mar, que é muito parecido com Montevideo, né? Então, aí aprendi muito que trabalhar numa produção grande, com muita grana, em termos da... E aprendi uma coisa que me fala, eu vou falando de economia, que eu, como tinha bastante dinheiro, era uma época que o dólar era muito valorizado, o filme custou 3 milhões de dólares na época, e vinha todos os atores, eram sei lá quantos atores franceses, que vieram para filmar uma, duas vezes, e voltavam como se chama, na Air France, né? Então, falei para o Costa, mas a gente não precisa gastar nisso não, está gastando à toa. Aí ele me falou assim, não, Durano, o problema é o seguinte, eu tenho que gastar os 3 milhões de dólares, não posso gastar 10 dólares a menos, porque se eu gastar 10 dólares a menos, o próximo produtor vai me dizer, então eu vou te dar 100 dólares a menos, ou 1.000 dólares a menos. A conversa foi, sucintamente foi essa. Então, aquilo aprendi coisas desse tipo, que são para mim pequenas, como se chama, pequenas frases que revelam muito sobre o que é fazer cinema, sobre o uso do dinheiro. É como diria lá, no caso do Proibido Proibir, que o orçamento era muito pequeno, realmente, eram R$1.160.000 para fazer um filme na zona norte do Rio de Janeiro. A ideia da economia para mim era fundamental, que é dizer, o que eu vou pagar mais barato que tenha mais qualidade. Então, a questão dos, aproveitando a tua pergunta, eu vou fazer isso. Nesse filme, eu cuidava do elenco, cuidava do segundo plano, mas quem cuidava de mover a figuração era o terceiro assistente e o quarto assistente. Eu era o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, aprendi sobretudo com lidar com sabe o quê? Com a ordem do dia, com fazer o plano de trabalho o mais eficiente possível, aproveitando os segundos, porque para mim a luta entre um bom filme e um mau filme será em segundos, em minutos. Em minutos você perde a briga, sabe como é que a cena sai pior. O tempo da iluminação é sempre doloroso, esperar 1, 2, 3 horas, mas você não tem como pressionar às vezes, não tem como apressar. Portanto, voltando um pouquinho atrás, a preparação é fundamental, porque no caso do Proibido Proibir, vou explicar como foi o processo dele. Saímos com o Gabriel, o produtor do filme, eu, Gabriel Duran, o Luiz Abramo, e eu saímos lá 2 meses procurando locações. Muitas coisas aconteceram por sorte. Eu queria filmar no MAC, o museu lá de Niterói, e graças a Deus me cobraram R$10.000 para filmar dentro, e não podia filmar nenhum quadro. Aí eu tive a ideia de filmar na Igreja da Penha, que me deu uma linda cena com um sentido muito maior do que filmar no MAC. Na verdade, eu queria sacanear o MAC. Por que razão? Porque eu não gostava daquela obra, por assim dizer. Entende? Com o tempo eu passei a gostar. Mas naquele momento, por alguma pinimba minha, eu achava aquilo feio. Simplesmente simplificando. Então, quando fui na Igreja da Penha, que eu conhecia, mas nem mal me lembrava, de repente falei, vou filmar na Igreja da Penha, cara. Então, lá fui filmar e custou R$1.000. Filmamos à vontade, abriram a igreja para a gente, é um lugar lindo, tinha uma favela enorme ao lado, que me deu um diálogo que foi improvisado, não foi improvisado no sentido de que no dia anterior eu já sabia e eu tinha refeito os diálogos, mas me lembro que, a propósito do plano, a forma que rodamos esse plano da Maria Flor, caminhando, como se chama, na varanda, no gradeado, aí da lateral da igreja se vê as favelas.
e ela disse aquela frase: olha só, é um mar de favelas, entende? Que é uma frase, para quem estuda arquitetura, faz todo sentido. E para quem quer entender outro sentido do filme, para o personagem dela, que é muito pouco político nesse momento da vida dela, é uma pessoa muito distante da política, embora interessada naquele mundo dos jovens amigos, namorado, e o homem pelo qual ela está apaixonado, que é o melhor amigo do outro. Então, enfim, então, para mim é isso. Eu respondi a sua pergunta, mas olha só, esse filme grande se ensina muito. E aqueles franceses eram muito chatos. Não Costa, que era uma pessoa bem tratável, assim, muito tratável, aliás, mas os diretores de produção eram ferozes. Eram ferozes. Você tinha que tratar a gente feito cachorro, né? Mas eu nunca me importei, porque para mim a questão é o seguinte: se estou aprendendo, pode falar o que quiser, que eu não me interessa. Para mim a questão é aprender. Eu aprendi muito fazendo assistência de direção, mas não aconselho ninguém a ficar pegado naquela atividade, porque uma vez que você se acostuma a ver você como assistente, não querem ver você como diretor. Então, é bom passar por isso. Assim como se você quer dirigir, e você é bom de roteiro, gosta de escrever roteiros e acerta bem nos roteiros, é bom também procurar dinheiro, porque procurar fazer um filme, porque senão vão querer que você continue escrevendo, o que é muito bom. Até às vezes me arrependo de ter ido a fazer filmes, porque a vida como roteirista era bem mais fácil. Podemos ver essa cena da praia, que é a cena 5. 5? Vou colocar e depois, então, eu leio as outras perguntas para você, tá bom? Tá bom. Deus me livre. De verdade, Paulo. Não, tô fora. Não. Que cara chato, pô. Branquelo. Vai. De cueca. Branquelo, olha isso. Falou! Vai se fuder, pô!
Tem umas perguntas aí? Sim, vou ler aqui para você. Sim. Ó, a primeira é do Dário Goulart, que até te mandou um abraço, falou que estudou com você nos anos 2000. Abraço para ele também. Ele pergunta como que você se pauta para abordar as questões políticas na hora de fazer um roteiro, para evitar cair nas armadilhas dos clichês, na parcialidade, para não acabar fazendo panfletos audiovisuais, que a gente vê bastante, tanto na ficção quanto nos documentários. Dario, na verdade, eu gosto de contar histórias. Então, na verdade, eu sei que muitas vezes até se queixam aí que eu faço muito clichê. Para mim, que se é clichê ou não é clichê, não estou me perguntando, me colocando essa questão no momento de escrever, no momento de filmar. Eu faço o que me parece que é o justo. Então, mas eu acho que consigo fazer, consigo me manter dentro do território, vamos dizer, de alguma forma política, sem entrar com clichê. E tem por uma razão, porque eu tenho para mim que ficar filmando, martelando numa ideia lá dentro de uma história, falando de um só lado da política, daquele que é meu lado, não serve para nada, entendeu? No cinema, porque as pessoas gostam de ver materiais mais abertos, entendeu? Não todo mundo. Tem gente que prefere ver só aquilo e aquilo mesmo que é o discurso dele. Eu prefiro me manter em um território mais aberto. Esse território os personagens conduzem seus dramas. Os personagens conduzem seus dramas e eu tenho um enorme prazer em encontrar o ponto de vista, onde localizar a câmera, porque, para mim, o verdadeiro jogo que é se um filme é político ou não é político, é quanto você aproxima a câmera em determinado momento do personagem. Quanto você carrega a tinta no momento um personagem expressando uma ideia, por exemplo, como algumas que acontecem no próprio Proibido Proibir, em que eles falam de política. Ora, disseram que os garotos falavam crítico, né? Mas de um crítico falou isso, era muito clichê a política. Ora, que eu saiba, naqueles anos, os anos 90 e tantos, 2000 e pouquinho, quem era do PT só falava daquela maneira. E, obviamente, os personagens, o Alexandre, que é o estudante de Sociologia negro, e a parceira dele, colega da universidade, também também ela é militante, certamente. Então, o que eu fiz foi reproduzir um diálogo que cansei de ouvir de militantes políticos. Mas, no entanto, por algum motivo, se aquilo soa bem na realidade, soa muito mal num filme. Então, na verdade, dou a mão na palmatória. Poderia ter feito de maneira mais suave, mas, como disse, me passou. Entendeu? E talvez um diálogo mais leve teria amenizado a questão política. Mas, na verdade, é óbvio que o personagem da menina é uma militante política, portanto, para mim, ela falava bem. Mas o filme não tinha, naquele momento que ocorre aquela cena, por assim dizer, a distância da câmera, a altura da câmera, o que estão fazendo os personagens, falam muito do mesmo assunto. Portanto, o que acontece? Parece uma conversa propositalmente política, sendo que eu não era essa a minha intenção. Enfim, mas é difícil quando... diria que na medida em que você vive muito a política no seu cotidiano, quando você vai fazer um filme, eu acho que você tem que respeitar, assim como na política você tem que respeitar seus inimigos, dependendo deles, naturalmente, né? Quem são eles? Com os personagens, você tem que ser bom, carinhoso com o pior e com o melhor, porque senão você vai virar juiz. Eu não gostaria de ser juiz, nem esse meu trabalho fazendo um filme. Para mim, a luta se dá e torna interessante o cinema, porque ela acontece dentro da tela. Como digo, na certa altura da câmera, num
a distância com certa lente. Não é com qualquer lente, a qualquer altura. Não é o plano da mosca, sabe como falar que a câmera lá no teto, que de repente está lá no teto, que resolve os problemas para fazer um plano. É uma tarefa muito complexa e que requer de quem vai dirigir o filme uma preparação bem intensa, de preferência com o roteiro na mão e com o diretor de fotografia. E depois, de preferência, ensaiando. Essas são muitas vezes as limitações do cinema com menos recursos, que você não tem como ter o elenco reunido para ensaiar com você, porque as pessoas trabalham, ganham o dinheiro, orçamento pequeno, não tem como pagar, você não pode alugar a pessoa aí para ficar ensaiando com eles. Portanto, se a nossa profissão é muito arriscada, eu diria que é mais arriscada ainda, porque qualquer descuido, o seu filme escorrega. Não tem um jogo aí, o erro meu, o filme saiu ruim. Então, é o filme que eu queria que saísse bom, né? Primeiro, para mim, é que o filme seja bom, né? Um assunto central de qualquer diretor. Por isso, eu tenho dificuldade de falar, nunca falo mal de colegas, entende? Porque eu sei que ninguém quer fazer um filme ruim. Ninguém quer fazer um filme mais ou menos. Todo mundo está se jogando inteiro aí. Portanto, alguns sofrem porque o crítico falou mal do seu filme, mesmo que o filme tenha ganhado o Oscar, mas aquele crítico falou mal de mim, entendeu? Então, outros não se importam com isso, mas sofrem porque o público não gosta do filme, se não gosta dele, não gosta de mim. Eu sei, o público não gosta, nem desgosta de você, ele gosta dos atores. E aí entra um tema, o elenco é fundamental, escolher bem o elenco, porque a relação que estabelecem esses personagens, como digo, que não são personagens, não são pessoas, quero dizer. Eles são personagens, são objetos que circulam na tela. Eles se misturam com o cenário, se misturam com os objetos, e de todo esse construto é que nasce aquilo que se chama o personagem, que é o sujeito que habita naquela casa, que se comporta de certa forma, que tem certos sentimentos e que tem, e portanto é ele ou é ela. Tem mais alguma pergunta aí? Eu vou abrir o microfone aqui para o Eduardo, ele fez uma pergunta aqui sobre o processo um pouco mais extenso, aí vou abrir para ele falar aqui para você. Tá bom. Oi, querido. Boa noite. Poxa, tudo bem? Tudo bem, que privilégio poder lhe ouvir. Na realidade, a minha pergunta tem que ver enfim, diante de eu entendo, sou um fã do seu cinema, tive inclusive o privilégio de acompanhar um pouquinho o processo do Proibido Proibir, que foi feito lá na Urca Filmes, lá na antiga sede, né, a preparação para aquilo. Mas eu fico muito curioso, Jorge, diante da questão. Eu considero que você é um dos diretores, vamos lá, dos roteiristas diretores do Brasil, mais que eu consigo identificar, e fico muito curioso com o seu processo, em especial de como lidar com a realidade, né? A partir do papel, como lidar com, por exemplo, as reuniões de análise técnica e a realidade interferindo na sua partitura, se isso se você com o tempo flexibilizou o roteiro, como você deu a entender aí, ou até se você entendeu que, diante dessa premissa de que a economia é potência, se isso ajuda no filme, né? Eu acho que, claro, tem um arco isso da sua experiência, mas eu fico muito curioso porque eu entendo você como um roteirista, diretor, algo raro hoje, né, no Brasil, com uma obra que me chama muito a atenção. Então... Mas eu diria que... Deixa focar bem na pergunta aí. Olha só, a realidade nunca me atrapalhou. Eu trabalhei em muitos filmes, e aquilo me fez... eu tenho uma época que falava muito... quando eu cheguei no Brasil, os diretores eram muito novos. Hoje são todos os diretores já têm certa idade, entendeu? Não tem um garoto de 23 anos, 24 anos fazendo filme. Então, eu me lembro que eu falava... numa época eu comecei lá, me perguntavam assim, mas não estou conseguindo, Durante, o que você acha dessa cena? Assim, faz um primeiro plano, faz meio que assim, feito no piloto automático.
O que eu falo é, olha, esse ano eu vou rodar 3.500 planos, porque, vamos dizer, um filme tem 800 planos, outro tem 700 e outro tem 1.200 planos, conforme o estilo, a forma, o assunto tratado. Então, nunca me intimidou aquilo. Ao contrário, eu acho que a realidade, junto com o roteiro, me faz descobrir, na realidade, o roteiro. E me faz descobrir muita coisa do roteiro, encontrando. Por exemplo, no Proibido Proibir, a cena essa da praia é uma cena que está escrita. Como eu ia fazer ela, não me lembro no roteiro, como eu descrevi ela no roteiro. Mas é uma das poucas cenas que eu consegui fazer sem nenhum diálogo, que era uma coisa que não era um propósito, mas eu sentia que necessitava havia algo que me dizia que não podia fazer essa cena falada, né? Nem dialogada dos conflitos dos personagens, mas ele tinha que brotar. O fato é que surgiu dessa forma, uma cena sem diálogo, e curiosamente é uma cena que está exatamente no centro da história, no qual divide entre o antes e o futuro, entendeu? Entre o que aconteceu e o que vai acontecer, que essa é uma noção muito importante na estrutura dos filmes, porque de alguma forma aquela coisa que o espectador em determinado momento pode começar a sentir que como se chama, mas para onde vai chegar isto? Agora eu cheguei num ponto. Se a trama secundária, vamos dizer, a trama não a principal, que seria para mim os eventos que transformam os jovens universitários em participantes ativos quase tragicamente da sociedade em que vivem, neste momento, choques entre os desejos, a ética e os princípios, entre aspas, pessoais, entram em choque. Entende? Então, a amizade tem uma rachadura profunda. Daqui em diante as coisas não serão desta forma, porque o Alexandre, que é o estudante negro, ele não gostou, mesmo que ele não tenha tão apaixonado pela menina, não gostou que a namoradinha dele tenha interessado no melhor amigo dele, que está interessado nela. Então, se isto propicia dá uma lufada de entretenimento ao espectador, mas não é apenas uma lufada de entretenimento, porque o que é envolvido nisso é o sofrimento que vão passar os personagens, porque é meu melhor amigo, mas não posso tolerar. Eu não quero brigar com ele, mas não posso continuar. Não posso ir adiante dessa maneira. Então, não podemos ir adiante e acabam acontecendo eventos muito mais violentos na vida deles, que os tiram e os colocam ele na realidade, por assim dizer, né? Então, eu diria que, para mim, a época em que aparece a grana, que é fundamental, no momento em que começamos a procurar, a fazer a pré-produção e a produção, já para começar a filmar em prazo curto, 2 meses, por aí, 2 meses e meio, uma época em que eu diria que o roteiro fica em pé. Os apartamentos se tornam um espaço. Aí você tem que procurar. Minha procura é do melhor espaço, do melhor cenário, do melhor visual. Vou mostrar uma ceninha aí curta para que entendam como o aproveitamento, para mim, do drama, mas da imagem, pode produzir belas imagens, por assim dizer, que tornem mais denso e com maior significado o que está acontecendo dentro da tela. Karina, você coloca aquela ceninha, espera aqui, deixa eu ver aqui. Qual a cena? Desculpa, cortou aqui para mim. Como? A cena 2. Cena 2. Eu tô achando o remédio uma sacanagem, tá achando muito fraco para fazer esse tratamento de tuberculose. Tô achando muito fraco. E o senhor acompanha
O senhor é o pai do Michael, né? O senhor acompanha ele nos jogos dele? Não. Tem sentido um desenvolvimento dele na escola, a partir do momento que ele entrou no futebol? Não, ele é bem estudioso. Ele, quando chega da escola, ele pega logo no caderno dele, faz o deverzinho de casa dele. Entendeu? A primeira coisa que ele faz é fazer o dever de casa. O que foi que hoje tá caladão? Te achei até um pouco mal educado. Nem tava ouvindo as pessoas falando. É mesmo? O que foi? Não sei. Tô meio encucado. Encucado com o quê? Nada. Esquece. O que foi? Não sei, acho que tô muito confuso, cara. Tô muito cansado, sabe? Vontade de largar tudo. Porra, eu compito com a minha sombra. Será que é porque eu gosto de sociologia? Será que é porque eu sou negro e tenho que provar sempre que sou melhor, cara? Que sou bom? Porra, isso cansa muito. Você é o melhor da turma, Léo. Todo mundo concorda com isso. Não é o mais bonito, mas é muito charmoso. Qualquer mulher pode notar. E você? Vamos deixar o tempo rolar? Nessa cena, certamente é um conflito principal muito denso, né? Que é a própria realidade com a qual estão se confrontando a Rita, que é a colega dele, e tem uma quedinha lá pelo Alexandre. E Alexandre está se confrontando com um problema, com dois problemas. Um que é secundário, certamente, para ele, que é a história da namorada, aquele enredo, e a história que está pensando no momento, a situação do negro, dele como negro na sociedade que ele vive. A obrigação de estar sempre, como ele mesmo diz no diálogo, né? Eu sempre tenho que ser o primeiro, isso cansa muito. Claro que cansa muito, você está sempre sendo exigido, né? Sob pressão do mundo em que você vive, né? É muito cansativo e pode ser muito doloroso também. Então, mas aí eu acho que o cenário também constrói, porque tem um trem que agrega sentido. Você queira ou não queira, há uma estrada a ser percorrida, se você quiser analisar o plano, entende? Há uma estrada, os trens vão e voltam, a vida vai e volta. Vamos deixar passar, vamos ver depois daqui a um tempo. Tem a ver com o lugar, há uma certa beleza naquelas massas pesadas, rústicas, pelo menos eu gosto muito da Zona Norte, aí a Mesquita, aí passamos um mês, sei lá, 20 dias rodando Mesquita até encontrar todos os lugares em que íamos rodar. Eu diria que aquele cenário é melhor que colocar eles dois caminhando numa rua anônima. Eu necessitava lá ter uma espacialidade onde o sofrimento do personagem não ficasse sufocado, até porque sentia que a cena não era muito pesada. A cena, na verdade, se torna pesada e ela relaxa no final dela. São noções rítmicas. E, como digo, são esses jogos que fazem que os filmes caminhem, que os filmes evoluam, que os personagens passem de uma situação a outra. As elipses são fundamentais nos filmes. Uma boa elipse, ou aquilo que está entre uma cena e outra, e que a gente não sabe o que ocorreu, porque você pode imaginar, provê uma certa
vertigem, dá uma certa vertigem no espectador, porque na medida em que ele vai passa de uma cena a outra, não acho que ele compra imediatamente a próxima cena, na verdade, sempre conforme a qualidade da elipse, o que ficou no meio, o que ficou guardado aí, você fica com aquilo guardado. Saiu daqui, foi para lá. No meio deve ter acontecido isso, porque tal e tal e tal coisa. Isso coloca em jogo tudo o que o espectador é, porque para mim o espectador não é um ser que ele olha o filme. Ninguém olha as coisas com o olhar, olha. Não, ele dialoga com o filme. Eu, pelo menos, eu dialogo, porque na verdade falo muito interiormente. Ah, que bom isso, meu Deus, que cena boa. Né? Uma coisa triste. Isso aqui, enfim, para mim é uma coisa viva que está rolando aí, né? E as elipses provêm de uma forma muito rica isso. Elipses são fundamentais no cinema, senão a Bíblia duraria, o filme sobre a Bíblia duraria a vida inteira. No entanto, a gente tem 90 minutos, 100 minutos para contar a nossa vida toda. Enfim, mas tem alguma pergunta a mais? Acho que está meio... A gente tem 4 perguntas aqui, é só também para te dar um aviso sobre o horário, né, que a gente combinou. Então, eu vou fazer a leitura dessas 4 perguntas. Uma delas é sobre o romance, que eu acho que, se você for passar alguma cena, eu posso perguntar depois. Tá bom. Então, o Pedro Nascimento, ele gostaria de saber como que você fez os travelings da cena da praia e como que você concebe o movimento de câmera nos seus filmes. A Suzana, você quer responder? Sim, eu vou respondendo rápido a cada uma, que o tempo é curto. Desculpem o tempo tão curtinho, né? Por mim podemos ficar mais tempo, mas tem horário, né? Então, eu na verdade faço uma decupagem da cena. Eu não desenho tão mal assim, mas não sou um bom desenhista. Então, eu faço uns quadradinhos do tamanho da tela. Nesse caso, o formato era 1x1,66, né? Um formato mais estreito, né? Então, na verdade, faço uma folha em branco com a fotograma desenhado e vou desenhando nele de uma forma bem rústica o que eu quero fazer, todos os movimentos. Às vezes funciona e às vezes eu sigo isso, né? Obviamente, às vezes não consigo fazer todos os planos, mas para mim é necessário que eu saiba qual é o território. Eu já conhecia aquela praia. Então, não cheguei lá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não vou nunca num lugar, eu acho que nenhum diretor faz isso, entende? O que eu vou fazer aqui? Quando dizem, o filme é tudo improvisado, na verdade, isso é um eufemismo, porque tudo é muito organizado, é tudo muito pensado, é tudo muito estudado. Eu trabalhei num filme que se chama A Queda, do Rui Guerra, fui diretor assistente, e nesse filme é inteiro improvisado o filme. Ora, filmamos o filme em 4 semanas, se não me engano, e foi inteiro improvisado, foi preparado em 3 semanas e ganhou um Urso de Prata em Berlim. Mas tinha uma escaleta de 60 cenas, que eu sou o único que tenho lá o roteiro, ninguém mais tem esse roteirinho de 1 página e meia, com cena de uma linha e meia no máximo, mas com uma precisão total. Você dizia, me lembro, Rui, vamos fazer essa locação, você quer aonde? É no trem, perto da linha do trem, uma casa assim, tá bom, deixa eu procurar aí tirar umas 1000 fotos que tiravam nessa época, o ano era o ano 76, se não me engano, né? Então não tinha câmera fotográfica, a gente comia quentinha e tchau. Sim, não sei se respondia, sinceramente, mas... Eu vou ler agora da Suzana Junqueira. Ela gostaria de saber se o filme Estado de Sítio influenciou de algum modo o roteiro de Lúcio Flávio. Não, de nenhuma maneira. Porque, na verdade, são histórias muito diferentes. A história Estado de Sítio é um filme sobre um sequestro, numa época, um sequestro dos Tupamaros, que se passa no Uruguai nos anos 60, no qual houve foi justizado
um torturador da CIA que estava ensinando tortura e espionando no Uruguai, passou pelo Brasil, ensinou tortura aqui no Brasil, e essa história é uma história 100% política. É um filme muito grande e não tem... O Lúcio Flávio é um thriller, mas é um thriller pequeno, né? É um filme sobre bandidos, história de bandidos, mas não... enfim... Mas gostei dos dois trabalhos, na verdade, né? Do Lúcio Flávio, e é um filme bom. Aliás, os filmes são misteriosos, porque o Lúcio Flávio ficou muitos anos desaparecido. E eu notei que lá no Chile, algumas vezes que eu passei por lá, das tantas vezes que passo por lá, de preferência todo ano, muitas vezes pessoas me falaram do filme Lúcio Flávio. Nunca me falaram do Pichote, mas do Lúcio Flávio me perguntaram várias vezes como um filme interessante para eles. Eu noto que o filme está voltando a ser considerado assim. Eu acho que é um filme muito interessante. Foi um filme feito com muito cuidado também, o roteiro, a filmagem também, e o roteiro a gente trabalhou uns 3 meses, não foi muito tempo não. Tá, agora é uma pergunta do Francisco Barbosa. Ele gostaria de saber como que é a sua criação de história, se tem referência no teatro, na literatura, e como que foi o trabalho com Babenco. A literatura, com certeza, porque eu diria que grande parte do que eu tenho feito ao longo da minha vida nasceu com a literatura, porque eu leio desde minha mãe, desde adolescente, comprava para nós somos 3 irmãos, homens, e comprava livros, comprava de tudo, da Montanha Mágica, do Thomas Mann, Joseph Conrad, Conan Doyle, eu pegava qualquer coisa e a minha vida era ler. Então, eu acho que aprendi muito da literatura e mais tarde já passei a ler com prazer da leitura propriamente tal. Eu sou completamente cortesariano nesse sentido. Nessa época, sou bolaniano, do Roberto Bolaño. Então, sobre o fluxo na literatura, o fluxo narrativo é algo que eu acho que levei para o teatro, porque eu sou formado em teatro. Eu fiz teatro amador durante 2 anos e meio, me formei na escola de teatro, estudei parte do curso de direção, mas fui obrigado a fazer o curso de atuação. Fui ator durante 4, 5 anos, antes de entrar para o cinema, ao qual entrei por acaso. Já não queria mais fazer teatro e entrei no cinema. Isso foi no ano 73 que eu entrei no cinema e não saí nunca mais. Enfim, então, é claro que tem muito a ver, o teatro tem muito a ver na minha vida. Eu diria que tudo que aprendi sobre dramaturgia, na semente está no teatro. Porque li Shakespeare, Schiller, Goethe, li tudo que tinha interesse no teatro. Os grandes dramaturgos europeus, ingleses, norte-americanos. Fui muito mal aluno na escola quando estudante de colégio, mas fui muito bom aluno na universidade. Era muito ruim como ator. Mas o que me interessava, eu queria ser diretor de teatro. Acabei virando, enfim, depois com certa dificuldade e tardiamente diretor de cinema. Mas, enfim, devo tudo ao teatro, na verdade, né? E à literatura. A outra pergunta é da Clara, mas ela está perguntando sobre o processo do romance policial. O romance policial foi um roteiro que se transformou muitas vezes. Eu acho que fiz umas 25 versões do romance policial. Primeiro, convidei o meu irmão Eduardo para escrevermos juntos, que ele morou sempre na Europa, lá depois que saímos. Tanto ele quanto eu saímos lá do Chile, depois de passar preso lá nos dias do golpe, lá depois do golpe do Chile, né? Por isso que eu vim parar aqui, né? Então, com ele, escrevemos o primeiro roteiro que se passava, tinha elementos desse aqui, mas era muito mais romanesco, por assim dizer, tinha muito mais, não tinha um romancista. Ele foi se transformando, em algum momento eu descartei, não totalmente aquele roteiro com meu irmão, mas fui abandonando ele. Talvez me enganei.
Talvez fiz errado, mas já fiz. Então, não tenho de que me queixar. Fiz o roteiro que eu queria fazer. O meu processo claro, eu tenho que ter um tema e eu queria muito trabalhar em cima do processo do escritor. Eu sou muito interessado lá na literatura e na escritura, né? Escrevi alguns inícios de romances, sempre se transformaram em projetos, em argumentos de cinema que alguns não consegui fazer e outros quase fiz. Então, o processo é esse. Eu vou, em algum momento, eu escrevo uma sinopse. Em seguida, quando me sinto preparado, vou fazendo muita anotação, assim, esparsa, né? Leio muito na época que estou trabalhando, né? Até porque tento evitar o trabalho o máximo, entende? Escrever é muito doloroso, não é mole, não. Quando falo assim, digo assim, diretor não é bom para escrever, não, porque ele trabalha de pé, cara. Ele não trabalha sentado. E roteirista, boa parte do dia passa escrevendo, sentado, né? Você com você mesmo, né? No caso de roteirista de cinema, né? Grupo de criação, agora, ou sala de roteiro, são trabalho mais como se chama em grupo, né? Então, para mim, a escritura e a reescritura do roteiro vai me indicando, vai me falando muito dos personagens. É um trabalho de limpeza, sabe? Como eu falei, de encontrar, eu vou usar um termo que estou tomando desse pessoal, como falei no começo dessa conversa, dos jovens cineastas, pintores, autores lá de teatro, lá dessa série que estamos territórios, né, desse programa que estamos terminando já, finalizando, potência, cara. Eu acho para mim que na medida em que você se concentra cada vez mais, concentra a potência em menos peças, você pode ter um resultado melhor. Não em todos os trabalhos, porque cada trabalho é diferente. No caso do romance policial, eu fui me concentrando cada vez em menos personagens. Por que razão? Porque eu queria filmar, como de fato filmamos, no deserto do Atacama. E o deserto do Atacama tem uma beleza estonteante. Então, eu não queria distrair o assunto central, que é quando nasce uma história, como é que você lida com ela? Como é que um escritor lida com ela? Em que momento a história encarna em você e você se torna... o personagem parece que você está dialogando com ele, você vai se aprofundando tanto nele que ele te acompanha, né? Então, o meu processo é esse. Eu vou limpando lentamente o roteiro. Como o Cortázar fala uma frase que sempre guardei comigo, que é o processo da escritura é retirar palavras, não é agregar palavras. Então, eu acho que é uma frase muito sábia, porque nos roteiros, então, nem se fala, né? Você não pode escrever 80 páginas com 60% de assuntos secundários, entendeu? Você tem que ir lá nos assuntos centrais, que é uma decisão dolorosa, porque toda vez que você escolhe que o personagem ou o assunto que você vai tratar, vou tratar dessa maneira, esses são protocolos que eu me decido, entendeu? O protocolo, para mim, esse é um drama, não é uma comédia, entendeu? Não é uma comédia dramática, é um drama. Então, ou quero que tenha caráter de uma ideia de tragédia, é um drama social, ou é um filme seco, frio e distante. Às vezes, escrevendo para outros, decidir essas coisas, e eu respeito protocolos. Assim como eu procuro dispositivos, entende? Como, por exemplo, o empurrão que o Alexandre dá naquela ceninha da praia, no amigo, é um dispositivo que eu coloquei. Porque não ele me faz andar algo que é uma explosão contra o outro. E é a primeira explosão contra o outro que vamos ver no filme. Daí em diante, eu tenho que ir mais fundo ainda. Eu não estou me esquivando de facilitando a vida dos personagens. Eu quero complicar a vida. Eu quero me complicar na vida dos personagens. Porque isso me obriga a ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Se ele tivesse só guardado aquele olhar um olhar de raiva,
é uma coisa, mas ele explode em raiva. Será que é em raiva ou é uma brincadeira de amigos? Né? Como disse o outro, porra, cara, está brincando, brincadeira bruta. É brincadeira bruta? Nós já sabemos que não é. Porque a decupagem diz que não é. Porque a olhar da menina sobre o rapaz sobre a menina, está mais do que óbvio, né? A brincadeira dele lá na areia é mais do que óbvio, né? Qualquer um homem ou uma mulher, quem for, perceberia no jogo o que está acontecendo entre aqueles dois. Né? Mais alguma pergunta? Eu iria te perguntar se for possível para você e todo mundo que está aqui participando, a gente passar mais alguns minutinhos, a gente pode mostrar alguma cena do romance também, né? Se você quiser ilustrar. Tá bom, agora mesmo. Por aqui. Então, olha só, coloca a cena 9 e a 11 estão separadas, né? Está separada, 9 e 11. Pode encadear uma na outra? 9 e 11, sim, posso. Sim? Vou passar aqui. Tá. Olha, vamos passar duas cenas do deserto lá, tá? Uma sobre... Não, desculpa. Vamos passar a cena... 9 e 10, que seriam na ordem, primeiro a 9 e depois a 10, então. Tá ótimo, vou passar aqui. ¿Quieres té? Veníamos aquí con mi mamá. Gracias. ¿Y tu padre? No, él vivía en Santiago. Venía a veces. Ahora vive en Madrid. ¿Por qué se fueron? Estaban en contra de la dictadura. Si se quedaban acá, terminaban muertos. Una universidad nos convidó y nos fuimos. ¿Por qué dejaste la universidad? Estábamos haciendo un trabajo de campo en una excavación. Era un lugar arenoso. Yo metí la mano en una cueva y la arena empezó a derrumbarse. No pude sacar la mano. Me dio una crisis de pánico muy fuerte. Decidí venirme. Mis papás me ayudaron a rendelvar. ¿Y a tu familia? ¿La voy a poder conocer algún día? Me gusta hablar de esto. ¿Por qué? A mi padre lo mataron. Fue a cobrar un cheque al banco y la salida lo secuestraron y lo molieron la cabeza. Yo tenía 18 años y quería matar a esos hijos de puta, pero no hice nada. Yo no hice nada. ¿Qué hubieras hecho tú? Contava-lhe mentiras para lhe arrancar alguma verdade. Era triste ter que fazê-la sofrer, porque se sentia apaixonado por ela. Apaixonado por ela ou pelo personagem que era ela?
Ele pensava, por que escolhi esse lugar? Não estava aí por acaso. Mas por que estava justamente aí? A paisagem árida e bela lhe contava uma história e o céu cor vermelho sangue esperava por ele. Tinha chegado na hora certa. O índio era o dono desta terra e tinha vindo para lhe dar as boas-vindas. Isso era um bom sinal. Era o fim de uma vida sem graça e medrosa. Eu optei por mostrar essas cenas que são invertidas. Primeiro é a segunda e a outra ocorre lá na frente. Para que vocês que não, certamente não conhecem o filme, a história é que esse sujeito foi lá porque não tinha nenhuma ideia para escrever, não conseguia escrever aqui no Rio e se embrenhou lá no deserto. Estava visitando uma duna e vê alguém correndo, e um grito que parece que é um grito, e alguém correndo de uma maneira estranha e vai dar uma espiada, uma sapeada, como diria, e encontra um homem com a cabeça arrebentada. Aquele homem na trama do filme, na verdade, é o pai dessa jovem, que só conta mentiras para ele. Mas a história, na verdade, é o processo da escritura desse roteiro, desse escritor. E naquele momento ele já está com o personagem nas mãos. O problema é que tem que tomar decisões. Entendeu? Se tortura o personagem até contar a verdade, ou ele facilita a vida do personagem e se afasta daquilo que ele presente, que é o que tem que escrever. Então, eu diria que na escritura de roteiros, o processo é semelhante para mim. Você não pode ter piedade com os personagens, nem com os bons, nem com os ruins. Também não pode ser ruim com os ruins e bom com os bonzinhos. Ao contrário, tem que dar pontapé nos bons e tratar bem os ruins. Porque, enfim, todos os jogos possíveis que te permitam chegar no fundo desse ser que vai se mexer na tela, essa coisa que se chama o personagem, quanto mais você deixar livre ele, melhor. E no caso desse filme, por que a história foi se transformando? Nunca vou saber se o roteiro original era melhor ou era pior. Porque você sabe o roteiro que foi para a tela. Os outros, meu roteiro era muito melhor, é falácia. Porque você sabe se o roteiro era bom quando ele acontece na tela, se o diretor é bom, se o elenco está bem, se as peças se juntam e fazem sentido. Então, eu não acredito dizer, meu roteiro era muito melhor. Isso não existe. O que existe é o que foi feito. Então, diria que o nosso trabalho, ele se abre nesse momento para quem está começando a preparar projetos de uma maneira muito rica. Talvez vai dar muito trabalho para vocês, mas eu diria que o cinema brasileiro é assim, cara, é o ave fênix. Parece que vai morrer, mas não morre, né? Sempre tem alguém estragando a vida da gente, esse que é estragando a festa da gente. Estávamos fazendo filme, as coisas estavam indo cada vez melhores, e os filmes iam bem, as comédias brasileiras funcionavam muito bem, pouco público para o cinema mais pessoal, por assim dizer, ou independente, se você quiser, né? Mas o público, ele vai no que ele quer, entendeu? Eu dou a razão sempre ao público. Não acho que o público está errado, que ele escolheu errado. Eu acho que ele escolheu certo, né? Aquela frase que dizem assim, você tem que... O espectador vai para comprovar se o que você está querendo dizendo é verdadeiro ou não.
essas frases célebres assim que escrevem, né? O espectador está sempre disposto a questionar o que você está apresentando. Eu acho que é uma história, uma frase célebre, uma frase famosa que repetem aí, mas não faz sentido porque eu não conheço nenhuma pessoa que entre ao cinema para questionar se aquele filme é bom ou ruim. O filme se torna ruim na medida que você não está vendo, ou se torna bom, ou se torna melhor daquilo que você esperava. Eu entrei no cinema para ver um documentário daquele diretor de Platão, não lembro o nome agora, lá, como? Oliver Stone, Conversações com Putin. Era, para mim, um documentário de 1h40, 1h50, né? Ora, o filme, a primeira hora durava 2 horas. E a segunda parte, que foi depois de um pequeno intervalo, durava 2 horas mais. Eu aguentei o filme muito bem, cara. Adorei o filme. E fui surpreendido por aquilo, porque quando terminou a primeira parte, de repente ligaram a luz e digo, ué, o que foi? O final, cortaram no final, já ia me levantar para fazer um escândalo aí, e não, era a segunda parte, lá daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos de descanso, né? Mas eu não sabia que o filme tinha 4 horas. Então, acho que eu, como espectador, o que para mim me mostra, e é um partido que eu tenho tomado ao longo de muito tempo já, eu nunca entro para ver o filme que eu quero ver. Eu entro para ver um filme porque acho que eu vou gostar. Se não gosto, em geral, nunca eu acho ruim o filme. Tem coisas dele que me interessam menos. Eu digo, mas o filme é ruim mesmo. Não, porque, na verdade, quem sou eu para dizer que aquilo que eu vi, que eu acho que valeu a pena pagar 20 pratas para ver, é ruim, entende? A pergunta é assim, por que não gostei? Prefiro me perguntar. Tem muita gente que fala, e uma coisa que eu acho terrível, entende? A forma em que são tratados os filmes, não mais agora, finalmente não, entende? Com aquele tijolinho desse tamanho, mostrar aqui, desse tamanho assim, dizendo que um filme é uma porcaria, cara. Aquilo sempre me desagradou. Não digo que o sujeito tinha razão, não tinha razão, porque muitas vezes não vi o filme, mas quando maltratam um filme em uma foto de 3x4, cara, eu acho terrível aquilo. Eu não poderia ser crítico nessas condições, porque eu acho terrível matar um filme, linchar um filme em uma foto 3x4. Para mim não faz o menor sentido aquilo, né? Você coloca 2 estrelas e uma estrela e às vezes o público nem dá bola, porque alguém falou do filme. Porque o público não escolhe pela crítica, é um certo público. O público escolhe pelo olfato dele, não sei como é que ele usa o olfato, mas ele sente que aquele filme ele vai gostar. Ou vocês acham que ele pagaria 35, 40 reais para ver um filme que ele arriscaria a não gostar? Daí que a nossa situação é muito complexa, como quando acusam a gente de usar dinheiro do Estado, sei lá. Mas a Europa inteira usa dinheiro público, dinheiro do Estado. É só ver os créditos dos filmes europeus, dos filmes da Turquia, do Israel, os filmes da Ásia. Tudo tem lá Instituto do Cinema, Instituto da Cinematografia, Fundo das Imagens, Euroimages, Channel 4, como que é, Canal Plus. Então, a gente não tem que ter essa questão. O cinema é fundamental para um país, o cinema é fundamental para a nossa cultura, é fundamental para a nossa memória, é fundamental para tornar as pessoas mais ricas, tendo independência para apreciar o mundo em que eles vivem de uma maneira, na beleza que ele tem e no horrível que ela tem também. E o cinema joga um papel fundamental. Por que nós aceitamos? Eu já não mais, porque já vi muito filme. Então, o cinema norte-americano que eu vi tinha a melhor qualidade. Na minha época, vi grandes diretores. Ultimamente, eu acho aquilo tudo meio repetitivo. Estou gostando mais de ver documentários, estou tentando fazer mais documentários. Estamos terminando uma série lá que ainda temos que... Foi interrompida
pela pandemia, né, sobre diretores de cinema brasileiros e de alguns países da Latinoamérica, né. Já filmamos 7 episódios. Estou gostando muito lá de fazer esse trabalho. Dá uma trabalheira danada, né. Consegui fazer um documentário lá, depois do Romance Policial, mais esse projeto novo, Periferia, sobre artistas da periferia, no sentido mais denso a palavra, porque periferia está aqui, está na minha esquina, no cortiço que fica aí, sei lá o quê, uma pensão pobre, está na favela, está em todo lugar. Então, a gente, a margem D, né, distante do centro do poder. Então, estou aprendendo muito. Estou muito confiante, cara. Estou muito confiante. Tenho visto filmes muito bons, gente falando muito firme, com muita propriedade, se apropriando do território deles. Assim como admiro lá esse diretor que convido vocês a não deixarem de ver os filmes do André Novaes, principalmente o Temporada, que é um grande filme, né? E os curtas dele são espertos demais. Que ele filma em Contagem, um grupo de gente de classe média mais pobre, vamos dizer assim, média, formado lá, ou os filmes do pessoal lá do filme do plástico, que são muito interessantes, ou os filmes lá da nossos amigos lá da Bahia. Ari Rosa e Glenda Nicásio e Ari Rosa. O filme Café com Canela, o filme Ilha e o último filme deles, que é um filme, acho que se chama Três Irmãs, ou algo assim, ou Encontro ou Três Irmãs. Um filme sobre Três Irmãs, um filme muito econômicos, muito engenhosos, de produção. É uma aula, aquele Café com Canela é uma aula de produção, cara, de como você pode fazer as coisas com tão pouco dinheiro e parecerem tão caras. Enfim, para mim, um cinema brasileiro tem tudo para aprender muito desta perrengue político que a gente vive, desta ameaça constante, inclusive a nossa integridade, e desta carência de apoio ao cinema. Cinema, a cultura, a pintura, o teatro. Mas temos muito a aprender de nós mesmos nessa pandemia. Acho que podem surgir belas ideias por causa desse confinamento. Aproveitar o tempo muito bom. Recomendo muito a literatura, que eu acho que talvez, não sei vocês, mas acho que é uma geração que lê pouco, né? Porque a literatura te dá de graça lá um fluxo narrativo que não necessita ser livros difíceis. Tem livro bom, livros policiais são maravilhosos. Notícia, livro de polícia, né? Literatura, romances policiais, são maravilhosos. Raymond Chandler, enfim. Aqui mesmo tem escritores bons de romance policial. Então, agradeço a vocês, a Karina, a paciência, a todos vocês a paciência também. Obrigado e boa sorte para todos nós. Duran, tem a Cláudia que está perguntando se você pode dar um spoiler, contar quem serão esses diretores latino-americanos da Na Fronteira da Imagem, que é o nome do trabalho. Olha só, claro, não tem mistério, porque são gente aí. Eu já gravei lá a Dominga Sotomayor, o Ciro Guerra, a Betsabe Garcia, do México, o Ciro Guerra é colombiano. O Benjamin Neistat íamos rodar em fevereiro e não conseguimos por causa da pandemia, né? E a Maria Alche, que é a diretora argentina, e o diretor uruguaio, Mariana, o Federico Veiro. Fora isso, tenho que dizer que eu adoro os atores, não consegui citar muitos aqui, mas para mim os atores são
É uma alegria você encontrar um elenco e trabalhar com eles. Gosto muito, nem sempre é fácil, mas gosto muito de trabalhar com a equipe lá, que na verdade aquilo é um filme eu deixei assinar o primeiro filme, eu assinei um filme cara, mas depois me toquei, né? Estava dirigido Porta de bom tamanho para mim e para muitos de nós, porque se é uma equipe boa, você não tem como fazer um filme, até que pode. Com a pior equipe, de repente sai um filme bom. Tudo pode acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, uma boa equipe te permite fazer muitas coisas que você faz com maior tranquilidade, né? O tempo não te pressiona tanto, você não fica tão pressionado, e o interesse que às vezes a equipe tem no trabalho que está sendo feito te estimula no sentido de acho que está saindo bem o filme, acho que está indo pelo bom caminho, porque quando o filme não está indo bem e alguma coisa não funciona, que mais chateia rapidinho a equipe, né? Fica esperando lá você conseguir montar a cena, você conseguir que funcione a cena, e eles percebem rapidinho, a gente experiente percebe rápido quando uma coisa não funciona bem, né? Então é isso, nossa profissão é maravilhosa, cara, é um bom trabalho, seja na televisão, seja no audiovisual. Acho que a televisão é um campo de trabalho espetacular, bom de trabalhar, e se fazem coisas muito interessantes. Se você lê na história dos cineastas, em geral norte-americanos, né, os grandes cineastas norte-americanos, quase todos eles passaram pela televisão. Não 100 programas, 100 dramas, sei lá o que. Os grandes diretores norte-americanos passaram pela televisão, foram fazer os filmes dele, os melhores.